pesquisadores vão poder contar em breve com uma nova ferramenta para trocar informações sobre a saúde pública aqui no Brasil. É o portal Observatório da Saúde, que promete estreitar as relações entre as partes envolvidas no nosso sistema de saúde e também estimular os cidadãos a participar da resolução dos problemas que atingem o setor. Um espaço para troca de informações entre pacientes, médicos de instituições públicas e privadas, pesquisadores e autoridades. Um canal para monitorar os investimentos feitos na saúde. Tudo isso faz parte do Observatório da Saúde, um portal na internet que começa a funcionar nas próximas semanas. Nós queremos avaliar as unidades de saúde, como estão funcionando, e vamos fazer isso baseados na opinião daqueles que usam. Um dos dramas que a gente vê acontecer é que nós temos uma riqueza imensa de pessoas que passam a vida toda estudando, escrevendo, fazendo fóruns e se encontrando, fazendo conferências, tirando conclusões, e essas coisas não produzem o resultado que deve. Nós achamos que se a gente puder trazer essa contribuição toda para um portal como esse, em que as pessoas vejam essas contribuições e possam fazer as suas perguntas e interagir, isso tudo vai ficar muito mais produtivo, a gente acredita. Então vira o contraponto das autoridades, quando a gente tem críticas, dá a eles a oportunidade de falar e questionar também, porque não basta dar uma resposta vaga, né? O portal traz um novo olhar sobre a responsabilidade de cada um na saúde coletiva. A cidadania parece ser a grande resposta para os males do mundo. Quer dizer, o fato da pessoa querer participar, não se isolar, não esperar que os outros façam, né? Então o observatório tem essa filosofia de fazer ou tentar fazer alguma coisa em vez de reclamar e jogar a responsabilidade para os outros, né? Segundo Meirelles, o Brasil deveria ter um único sistema de saúde que atendesse toda a população. Sem dúvida, o sistema de plano de saúde adquiriu no nosso país, especialmente aqui, copiando um pouco como era nos Estados Unidos, adquiriu uma parcela muito grande, uma importância muito grande. Eles é chamado suplementar, mas se você analisar, a gente costuma brincar que são dois planos únicos de saúde. Um plano único para quem pode pagar, que é o chamado suplementar, e o outro plano único para quem não pode pagar, que é o SUS. Mas a ideia básica de uma sociedade solidária, democrática, é que haja um plano de saúde para todos. Que quem pode pagar e quem não pode pagar tenha o mesmo acesso à saúde quando precisar. Tem o mesmo apoio e as mesmas condições de tratamento. Uma das missões do observatório é mudar a imagem do SUS, o Sistema Único de Saúde. E nós temos a expectativa de reverter essa imagem que o sistema público tem, de que é uma coisa que não só não funciona, como nunca vai funcionar. Nos outros países, os países desenvolvidos, quase todos, existe um sistema de saúde público, universal para todos. É o Canadá, a Inglaterra, é na Suécia, na França. E no Brasil nós já temos na nossa Constituição e ele já está sendo construído. O curioso é isso. Nós, profissionais de saúde, somos responsáveis pelo bem-estar, pela saúde da população brasileira. Quando a gente tiver bem essa ideia e quando a população tiver a ideia de como é importante ter um sistema de saúde universal, igualitário, democrático, gratuito, quando as pessoas tiverem essa noção, se entusiasmarem e puserem um pouco de paixão nessa luta, eu acho que aí a gente começa a melhorar. Bom, e aí para falar sobre o Observatório da Saúde, a gente recebe aqui no estúdio o médico Luiz Roberto Londres, que é um dos criadores desse portal. Muito bom dia. Tudo bem, doutor? Bom dia, você. Bom dia. É interessante falar nessa riqueza, né, profissional, porque é uma profissão realmente que exige um investimento muito grande de conhecimento, de estudo, de pesquisa ao longo da vida. No entanto, a gente percebe também que o sistema privado ganhou essa importância toda que deveria ser suplementar por uma ineficiência de gestores na área de saúde pública que deveria atender todo mundo. Como é que o portal pretende mudar isso daí ou dar indicativos de que isso pode mudar? Como disse o doutor Márcio, né?
A saúde pública é uma necessidade absoluta e a medicina é uma atividade ética, humanística e social. Ela não pode fazer discriminações entre quem pode e quem não pode pagar. Quando me formei há 50 anos, os hospitais públicos do Rio eram os melhores, disparados. O presidente vinha para os servidores do Estado, né? Então, havia essa noção, e era o anseio de todos nós recém-formados de trabalhar no serviço público. Havia esse conceito social, esse conceito de ter uma ajuda para terceiros. Nós fazemos trabalho de graça, felizes da vida. Então, eu acho que esse conceito tem que voltar. Então, o que eu digo? A saúde suplementar, ela tem que ser opcional e não obrigatória. Eu tenho tudo que eu preciso no SUS. Foi criado pela chamada Constituição Cidadã, né? Então foi uma criação muito interessante e realmente procurar fazer com que tudo aquilo que seja do serviço público funcione muito bem. Quem quiser um conforto diferente, relações diferentes, então pode usar e deve usar a saúde suplementar. Bom dia, doutor Luiz. Eu estava lendo as suas entrevistas, o senhor diz acreditar que o país pode, então, ter centros médicos de excelência e com baixo custo. A gente imagina que para acontecer isso seria preciso aliar recursos a uma gestão eficiente, como o Luciano falou. Esse seria o mundo ideal, né? Mas como se conquista essa equação perfeita diante de tantas dificuldades como a gente vive aqui no Brasil, de ter centros médicos de excelência com baixo custo, doutor? Como o doutor Márcio falou, com a noção de cidadania, que nós todos somos responsáveis pelo que acontece. E eu vou dar um exemplo, o que acontece hoje no município do Rio de Janeiro. Quem visitar as unidades de família que estão sendo feitas pela prefeitura vai ficar encantado com o que acontece lá. Então, vê-se que existem recursos e que existem a administração, a gestão. Então, é muito importante que esse exemplo seja passado para outros, né? Por que o Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro está conseguindo fazer uma melhoria profunda na saúde pública e talvez outros locais não estejam? Por que existe esse problema sério com os grandes hospitais, né? Trabalhando no Luiz de Castro, trabalhando no Pedro Ernesto. E eu vejo hoje o que acontece com esses hospitais. O Miguel Couto parece estar muito bem, onde eu trabalhei. O Hospital da Lagoa está recuperando bem. Então, o que a população tem que entender é que esses centros públicos são propriedade de todos nós. Nós temos a obrigação de estar junto com essa luta e nada contra a saúde suplementar, eu trabalho nela, sempre trabalhei, fiz 50 anos de trabalho. Porém, eu sempre disse, é opcional. Eu sempre me tratava em hospital público. Quando minha família cresceu, para dar conforto, eu então fiz um plano de saúde. E essa ideia do observatório, que foi uma ideia de ele nem é médico, mas ele é um executivo do Conselho de Minerva da UFRJ, o doutor Sebastião Amoedo, foi quem idealizou, e o doutor Márcio está então levando isso de uma maneira bastante interessante, para que traga consciência a todos nós. Mas na prática, como é que vai funcionar, doutor? Porque é um espaço que estava dizendo de troca de informações entre todas as pessoas, é um canal para todas as pessoas que participam, né? Mas a pessoa vai poder reclamar, sugerir e a partir disso vai ser feito o quê com essa informação? A ideia é muito mais fazer a construção, tá? E não ficar preso nas reclamações. O que a gente vê hoje é reclamação. Reclamação e uma falta de ação, né? uma reação em relação a isso. Não, a ideia é, quando traga um problema, qual é a solução possível? Tragam juntos a solução possível. Qual é a sua ideia da solução? Os gregos tinham, né, na sua política lá, havia o cidadão de dois tipos. Aqueles que se reuniam no parlamento deles, que era chamada Ágora, que tratavam dos assuntos públicos, eram os pólites. E aqueles só tratavam dos assuntos particulares, que tinham o nome de idiotes. Porque ídio é próprio, né? Então a gente tem que deixar de ser sugestivo. Hein? Exatamente, Sugestivo. Exatamente. Então temos que deixar de ser uma nação de idiotas para ser de políticos, Mas, no doutor, sentido bom. Quando se diz em saúde, vamos dizer quem tem menos voz nessa etapa toda, que talvez seria a própria população, que não consegue ter realmente os problemas resolvidos. Mas, assim, os médicos sim, né? Os médicos têm essa consciência, muitos deles ainda tratam pacientes como clientes, que não deveria ser, mas também tem as grandes corporações hoje dos hospitais, que também tratam os hospitais como empresa, e o paciente, mesmo na saúde pública privada, fica meio que refém. De que forma, individualmente, um problema de atendimento individual vai poder contribuir com um todo? Olha, eu vou colocar a primeira coisa, lá no início, a formação do médico. Me formei no estado do Rio, haviam 4 faculdades de medicina, todas públicas. E hoje nós temos uma quantidade de faculdades de medicina aparecendo. O Brasil só perde para a Índia em número de escolas médicas.
E, evidentemente, que é muito difícil fazer com que a formação nessas escolas, que também estão visando talvez muito mais lucro do que formação, elas produzam profissionais com esses conceitos. Então, eu acho que esse conceito bom, o privado, particular, ele vai construir o geral, de qualquer maneira. O que é uma consulta médica? 90% é conversa. E hoje, com pagamento cada vez menor, o médico vai pedindo exames complementares, receitando remédios, coisas que não existiam naquele tempo, né? Então, tudo aquilo que está em volta está muito feliz, menos o paciente e o próprio médico, né? Então, eu acho que é isso, colocar esta relação, como num casamento, a relação médico-paciente é fundamental. Ele vai conhecer tudo do paciente, não é a sua doença, é a sua vida, a sua vida familiar, a sua vida social, a sua vida laborativa. Isso é tudo muito importante para um diagnóstico, para pós-diagnóstico. Então, eu acho que esse é um dos assuntos que vai trazer de volta a consistência médica. Hoje, o paciente foi esquartejado em sintomas, sinais e exames. Doutor Luiz Roberto Londres, a gente deseja que o Observatório da Saúde funcione da melhor maneira possível, que a saúde está precisando. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Até a Muito próxima. obrigado.